Depois da China, Trump faz um alerta assustador ao Irã. O tempo está correndo. Relatórios dizem que os combates podem começar ainda esta semana. Em Gaza, Israel elimina um dos últimos mentores do ataque de 7 de outubro. Enquanto isso, o Eurovision é tomado por protestos anti-Israel. Nossa própria Bellamy Bellucci se infiltra disfarçada em uma manifestação da Nakba. E o que ela encontra é realmente chocante. Vamos falar sobre tudo isso agora. O que está acontecendo esta semana? Veja Trump e o que ele diz após sua viagem à China. Ele disse que não vai fornecer equipamento militar. Isso é uma declaração importante. Ele disse isso hoje. Isso é uma declaração importante. Ele disse isso com firmeza, mas ao mesmo tempo ele disse que, você sabe, eles compram boa parte do petróleo que usam lá e gostariam de continuar fazendo isso. Ele quer ver o Estreito de Hormuz aberto. Então eu não vou ser muito mais paciente. Não, eu não vou. Eles deveriam fazer um acordo. Qualquer pessoa sensata faria um acordo. Mas eles podem ser loucos. E agora vamos ao tweet dele. Para o Irã, o tempo está passando e é melhor eles se apressarem ou não vai sobrar nada deles. O tempo é crucial. Nossa Emily está ausente, mas temos duas co-apresentadoras convidadas maravilhosas conosco, a Diadil, uma ativista incrível, e nossa amiga Raquel Capatan, que já está voltando pela terceira vez ao nosso programa. Ela é ex-sargento e ex-porta-voz do governo. Ok, pessoal, aqui estamos nós de novo, e eu sinto que falamos sobre isso toda semana. Quando vai começar de novo? Será que vai começar de novo? A viagem para a China foi muito importante, e isso é algo que eu acho que Trump estava meio que buscando. Agora, em relação à China, eles estavam interessados, e eu disse isso na semana passada em uma entrevista para a imprensa. Eles estavam interessados em Taiwan, na fabricação dos melhores chips do mundo e na Guerra Fria da IA. Podemos entrar nesse xadrez geopolítico todo. Mas em relação ao Irã, o que o Trump revelou que a gente não sabe? Xoxana, o que você acha? Amiga, eu não sei. Fingir que eu sei o que está acontecendo seria uma piada. Tudo o que eu sei é que quando os Estados Unidos estão distraídos ou lidando com outras coisas, a China fica super feliz, né? A Rússia fica super feliz. A China fica super feliz porque ninguém está olhando para eles. Então, para mim, tudo isso é sobre por que ninguém está olhando para a China, por que ninguém está olhando para a Rússia, por que ninguém está olhando para a África, por que ninguém está olhando para nada além de Israel e do Oriente Médio. Porque, assim, as coisas acontecem no escuro. E sobre isso eu não sei nada. A China precisa que o Estreito de Hormuz permaneça aberto, pois recebe dali a maior parte de sua energia barata. Raquel, o que você acha que saiu disso e que a gente não está vendo? Como Xoxana disse, normalmente as pessoas não analisam o tabuleiro inteiro. Se fizerem isso, verão peões na frente e reis e rainhas atrás. Esses são os grandes jogadores globais, sempre atentos às guerras por procuração. Na verdade, trata-se de Estados Unidos contra a China e Estados Unidos contra a Rússia. Com certeza. Então, com a China entrando nisso, o que eu percebi ao analisar é que a China é muito estratégica em suas ações. Sim. Eles também estão no limite com o Irã. Quando fecham o estreito, perguntam: o que vocês estão fazendo? E eles estão pensando consigo mesmos. Talvez isso seja, sabe, uma falácia do custo afundado aqui. Tipo, devemos perder mais tempo tentando investir para sustentar isso? Ou já chegamos ao nosso limite aqui? E então, de repente, você vê uma parceria surgir, possivelmente onde normalmente não surgiria, porque existe um problema comum aqui. Não é apenas um problema comum. Acho que há uma agenda comum, pois a China não tem ideologia, busca apenas expansão econômica e dinheiro. Eles não se importam nem vieram resgatar o Irã. Para mim, isso já é vitória para Trump, pois ninguém resgatou o Irã, nem Rússia ou China. Eles não se envolveram na guerra e agora estão praticamente fazendo um acordo. E eu ouvi, agora há pouco li em algum lugar, que o Trump vai vender petróleo do Alasca para a China. Tem tanta coisa acontecendo. E eu acho que talvez a melhor coisa que saiu disso tudo foi que a China disse: nós não vamos rearmar o Irã. Com certeza. Eu acho que, como você disse, estamos assistindo a um jogo macro muito estranho, tipo um jogo de xadrez em 7 dimensões aqui. E eu tive, sinceramente, na minha página do Instagram, eu tive uma conversa rápida com meus seguidores pelos stories. Eu perguntei para eles, afinal, qual é a da China? Falávamos sobre viagens, mas acabamos entrando na política disso. Muitas pessoas que foram à China ou trabalham com empresas chinesas me disseram: a China faz o que é melhor para ela. Eles não têm, assim como você disse, eles não têm uma ideologia.
No começo, eu pensei que eles estavam, sabe, que eles estavam alinhados com o Irã. Eles estão alinhados com a Rússia porque são contra os Estados Unidos, mas agora estamos vendo com essa visita do Trump à China que não é tão simples assim. E nós podemos, assim como você disse, você pode ver uma coisa estranha, uma convergência de interesses. Sim, entre os Estados Unidos e a China. Isso é loucura pra mim. Vivemos tempos realmente loucos. É fascinante de assistir. Fascinante de assistir. Só espero que não voltem a cair foguetes sobre nós, no fim das contas. Temos assentos na primeira fila. Temos assentos na primeira fila, mas no fim, algo ficou com ele. Acho que é isso. Não vamos rearmar o Irã nem nos envolver. Vamos fingir que não vimos. Você mantém o Estreito de Hormuz aberto. Vai continuar. Quero dizer, não vejo como isso possa terminar de outra forma que não seja derrubando o regime, mas não é fácil. Essas pessoas estão tão enraizadas em tantas províncias, eles causaram tanto dano em 47 anos. Não sei se isso será feito antes do 4 de julho. E eu sei que isso é algo que Trump gostaria de comemorar como uma vitória no 4 de julho, 250 anos da América, dizendo: olha só, e adivinha quem mais precisa de uma vitória para sua eleição? Bibi, ele também precisa de uma vitória. Pode haver eleições em setembro, a menos que haja uma guerra que adie as eleições. Mas isso não acontece com muita frequência aqui. E ele também precisa da vitória. Então é por isso que eu acho e espero, sabe? A gente prevê essas coisas toda semana. Acho que podemos estar em guerra esta semana. Já estou tão cansado de ouvir isso. Estou exausta, porque guerra para nós significa assim: estamos correndo para abrigos às 2 da manhã, 3 da manhã, e infelizmente pessoas também acabam sendo mortas. Mas passando rapidamente para outro campo de batalha, o Eurovision. Meu Deus. Primeiro de tudo, sinceramente, poderia ter havido um resultado melhor para Israel? Não. Com certeza. Esquerda ou para trás. Eles tentaram nos banir. E 4 países não apareceram. 5 países. 5. 5 países. Quais são eles? Mas os melhores países: Espanha, Irlanda, Eslovênia. Eslovênia e Holanda. E sim, os Países Baixos e outro país, eu acho. Tinha outro, eram 5. Enfim, o ponto é que eles não conseguiram. E a UER, é assim que se chamam, mantiveram sua posição. Temos que reconhecer isso. Disseram que não boicotaram ninguém. Israel participou, eles não. Eles apostaram em quem cederia primeiro e perderam esses países. Agora, além de tudo isso, eles mudaram as regras porque acharam que, de alguma forma, Israel tinha uma vantagem injusta por causa do voto popular, que conseguimos usar nosso soft power. Sim, isso se chama publicidade. Todos eles fazem isso. É uma loucura. É tão engraçado. É loucura que Israel queira vencer. Os judeus querem vencer. Uau! Eurovision de todas as coisas. Coisas. Eurovisão. Sim, soft power. Enfim, aí eles mudaram as regras. Com as novas regras, ficamos em segundo lugar, o que achei melhor que o primeiro, já que o primeiro lugar geraria reações como "não vou vir no ano que vem". E todos esses outros boicotes. E agora a gente pode ficar tranquila, mas em segundo lugar, nossa música ficou entre as 2 melhores do mundo e a gente nem precisa sediar. Eu adoro isso. Sabe, eu estava assistindo e sou americana. A gente não sabe o que é Eurovision, tá? Nem eu estou aqui nesse carro e fico tipo, o que é isso? As pessoas mais estranhas só jogam elas no palco com adereços. E é isso que é uma competição. É uma loucura e as músicas são péssimas. Horrível. É uma loucura. Sério. Então eu estou assistindo isso. E a gente tem que assistir porque, sabe, é tudo polêmico, essas coisas. E eu estou assistindo. E aí minha filha fala, você está assistindo comigo. Eles falam, eu não vou assistir isso. E sumiram. Eu fiquei sozinha assistindo. E eu fico tipo, estou assistindo. E eu... Ok. E eu realmente achei que ela fosse ganhar. Quem? Porque ela tinha o melhor. O da Bulgária foi o melhor. Bulgária, eu amei. Parecia pop. Eu gostei muito mesmo. Eu pensei, ela vai ganhar. E acontece que ela se recusou a condenar Israel. Não só isso. Ela Ela fez questão de garantir que a equipe israelense soubesse que ela os apoia. Então, primeiro de tudo, pra mim, tipo, legitimamente a melhor resposta possível. Mas aí eu vejo, não, Noam vai para o segundo lugar. Eu fico tipo, não, 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 não. Tuitei. Oi, Vei, podemos ganhar. Agora a Loan faz isso porque todos me deixaram. senti a mesma coisa. Eu fiquei tipo, não, 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 não. E aí, finalmente, ela ficou tipo, ok, ela foi. A gente não precisava disso. Absolutamente. Mas foi o melhor resultado possível. Foi emocionante. Eu fiquei feliz. Você assistiu? Sim, assisti. Minha filha e as amigas se interessaram por cerca de 1 hora.
Isso é bastante. Eu não consegui passar disso. Músicas. Só entrei na contagem, sinceramente. Mas duas coisas interessantes. Primeiro, houve um momento em que uma pessoa na plateia estava segurando uma pequena bandeira da Palestina enquanto balançava a cabeça ao som da música israelense. Tipo, ele se deixou levar pelo momento. Não tinha realmente uma ideologia por trás disso. Ele estava tipo, Palestina, essa música é legal. O ritmo vai despegar. E a outra coisa que eu só queria comentar sobre a Eurovisão é que ano após ano tem essa polêmica. O ódio, as campanhas contra a gente. E mesmo assim, sempre ficamos entre os 5 primeiros. Porque nossas músicas são boas. Exatamente. Ano após ano ficamos em segundo lugar. Tipo, isso também me faz lembrar do Estado de Israel. Tantos boicotes, tanto horror, tantos protestos. E aqui estamos nós indo bem durante todos esses anos de guerra. Como a nossa economia. A economia está forte. Nossos mercados estão fortes. Olhe para o shekel. É uma loucura o que está acontecendo agora. Você pensaria que eles aprenderiam, né? Você pensaria que eles aprenderiam, mas não. Eles não aprendem. O mais curioso é que as pessoas não percebem. Por exemplo, se você abrir o Threads, que é meu novo, não sei, Não estou lá. Não quero. Se abrir aquilo, você fica tipo, eu me pergunto como Israel, que é tão impopular, conseguiu tantos votos populares. E as respostas são fantásticas. Sério? Eu até citei, porque nós matamos Jesus e só piora depois disso. Mas outros disseram que talvez Israel não seja tão impopular quanto você. Exatamente. O fato é que as pessoas mais barulhentas não são necessariamente as que representam a maioria. Então, é incrível de assistir. A gente realmente se esforça e se importa. Por algum motivo te amamos, não sei por quê. Porque a gente percebe o quanto as pessoas prestam atenção nisso e o quanto as pessoas podem, sabe, a gente pode meio que cutucar elas com isso. acho que nossas músicas são realmente boas. Nós somos boas. E sabe do que eu gosto? Acho muito bom porque, nos últimos 2 anos, o primeiro foi o mais difícil, especialmente em outubro, com October Rain, pois nos fizeram mudar a música por ser considerada política demais. Ela originalmente se chamava October Rain. October Rain, depois mudaram para Hurricane. Isso, Hurricane, mudaram porque outubro era político demais. Música linda, todas choramos. Ano passado, uma sobrevivente do Nova, uma música deslumbrante. Você escreveu essa música. Riley Ella. Escreveu sua própria música. Sim. Além de ficar em segundo lugar no ano passado, a música que ela escreveu combina com o lugar. Ela fez uma apresentação incrível. Foi tão lindo, quero dizer, eu chorei. E este ano é como se estivéssemos quase saindo do trauma e temos uma música mais animada e feliz, talvez com diferentes significados sobre Michelle deixando esse cara, seja lá o que for. Eu realmente gosto da evolução dos últimos anos, embora você seja uma visionária. A última coisa que vou dizer sobre a Eurovision também é que, vindo do mundo da comunicação e das relações públicas, não existe publicidade ruim, porque eles fazem tudo isso. E o que você acha que isso faz? Coloca os holofotes sobre o artista israelense e ajuda a mostrar quem ele é, o talento dele. Muitas matérias na BBC e na Sky News sobre a participação de Israel, sim. E então você vai... E aí eles encontram esse cara e essa mulher da BBC começa a fazer perguntas realmente difíceis para ele. E ele é apenas um cara legal. Eu sei. Acho que esse é o ponto mais forte. Quer cantar? Parece só um cara legal. Eles perguntam, o que acha? Ele responde que não lida com isso. Quem cuida é o cão. Acho que isso sai pela culatra. Sai pela culatra porque é tudo tão gentil, sabe? E eles não percebem a hostilidade. Acho que também é importante notar que no ano passado, sabe, a gente sempre diz que recebe muitos votos do público pelo televoto e aí os jurados não gostam da gente. Ano passado a gente viu isso. Ano passado os jurados não deram muitos pontos para Yuval. Este ano não foi só o televoto que realmente votou na gente. Os jurados realmente deram pontos bons pra gente. A gente terminou a votação dos jurados com, acho que mais do que o dobro. 6, mais do que o dobro da votação dos jurados. E aliás, sabe, é assim que deveria ser. Porque quando você ouve todas as músicas, sinceramente... Foi um desastre este ano. Uau, estava tão acalorado. Estava tão acalorado, a ponte, insuportável de ouvir. Gente, vocês têm os melhores compositores do mundo, Grã-Bretanha. Por que vocês fazem isso? Eu fiquei com tanta pena daquele cara. Harry realmente abandonou ele. Ele ficou sozinho na dele. A Dinamarca adotou ele. Foi isso. Você viu aquele vídeo? Ele estava apenas sentado sozinho na cabine. Onde estava o chá? Eles estavam tipo, Vamos lá. Foi tão ruim. Grã-Bretanha, vocês criaram os Beatles, mas não conseguem colocar uma boa música no Eurovision. Essa música, nem sei o que era.
Parecia o Rei Leão e o Homem de Lata. Eu não sei. Enfim, é simplesmente horrível. Mas isso só mostra, acho que o que você disse e o que você disse é verdade. Talvez sejam os haters que fazem mais barulho, mas a maioria nem liga e só quer ouvir uma competição de música. É assim que deveríamos ser. Só queremos lidar com a competição de música, sem o drama em volta. Ele é um cantor lindo, jovem, maravilhoso e incrível. Deixem eles cantarem e avaliem pela música, Adi. Acho que este ano chegamos mais perto. Talvez as pessoas estejam se cansando disso. Acho que é isso. As pessoas só querem seguir em frente, estão cansadas. Até o cara com a bandeira da Palestina está se empolgando demais. Tipo, vou fazer a minha parte. Espera aí. Agora, falando sobre pessoas fazendo barulho, nossa própria Bellamy Bellucci, que vai voltar para Israel muito em breve, fez algo meio corajoso. Ela colocou o kefir e foi disfarçada ao desfile da Nakba em Nova York. Olha só. 16 de maio de 2026, Bay Ridge, Nova York. Eu fui disfarçada, completamente coberta, para poder estar no protesto que estava comemorando a Nakba. Nunca experimentei algo mais assustador. Eu tive que ficar em meio a uma multidão enquanto eles gritavam intifada, intifada, morte ao IDF. Foda-se os sionistas, sabe? Sionismo não é. E havia judeus lá com Magen Davids e kefir. Foi algo que foi além de uma experiência fora do corpo que eu ainda estou tentando processar agora. Mas a parte mais repugnante disso é que eles são muito poderosos no que estão fazendo e estão conseguindo alcançar o que querem. Havia um adolescente com uma bandeira do que eu acho que é do Hezbollah. Eu entrevistei um garoto que literalmente era basicamente do Hamas, se quisermos ser honestas, porque ele estava usando a faixa na cabeça e um moletom que celebrava Yahya Sinwar. E ele sabia exatamente o que estava dizendo. Ele sabia exatamente sobre o que estava falando. Uma vitória que vai ser a libertação não só da Palestina, mas também do Ocidente. Esse é um momento assustador para se estar viva, especialmente se você mora em Nova York, é judia e está apenas fingindo que isso vai passar, ou se eu me mantiver na minha, ou qualquer coisa assim. Deixa eu te dizer agora, Nova York acabou. Acabou. Uau. Meu Deus, essa é uma avaliação bem sombria e pessimista. Adil, você tem viajado pelo mundo nos últimos meses. O que você acha disso? Bem, a situação na América Latina, onde eu viajei principalmente, é definitivamente diferente do que estamos vendo agora em Nova York. É um movimento de ódio. É um movimento de ódio que conseguiu se vender como uma causa humanitária para o mundo inteiro. Assim como ela descreveu, sabe, o que estamos vendo nesses protestos não são pedidos de paz, pedidos de, sabe, unidade. Você acha que é por paz, mesmo que... Não, já passamos muito disso. São bandeiras do Hezbollah, são bandeiras do Hamas. E até essa narrativa toda, sabe, do desfile da Nakba. O que é a Nakba? O que exatamente eles estão comemorando? Quando estamos falando, Nakba em árabe significa a catástrofe. Sim. O que consideramos nossa catástrofe, o Holocausto, sabe? Quando lembramos disso, você vê que são vigílias. Sabe, as pessoas se reunirem falando sobre como nunca devemos permitir que a humanidade chegue a esse ponto novamente. O que eles gritam nesses comícios não é nada, é exatamente o oposto. Estão clamando pelo genocídio dos judeus. É isso que eles chamam de catástrofe deles, o genocídio fracassado. Dos judeus, exato, é isso mesmo. Para quem não sabe, eles lamentam não terem feito um segundo genocídio de judeus poucos anos depois do Holocausto. Esse é o lamento. Não matamos todos os judeus e eles criaram um Estado. E eles são tão, sabe, diretos com isso. Eu não entendo como as pessoas simplesmente caem nessa, como as pessoas não percebem isso. Porque eles foram muito espertos na forma de vender isso e está funcionando. Ontem conversei com um especialista que afirmou que eles atraem jovens que sentem falta de pertencimento, comunidade e autoestima, buscando alguém para odiar. Um bode expiatório, alguém para culpar, um motivo para as pessoas. Ao ver que o mundo precisa ser consertado, você pode escolher, certo? Ou você trabalha duro e encontra uma causa a qual possa se dedicar. Eu mesma já fiz isso. Qual é a minha pequena parte, o que eu posso consertar no mundo?
Ou você se acomoda e diz, é por causa deles que as coisas estão ruins. E aí você não precisa fazer nada além de gritar sobre aquela pessoa, certo? Então é uma atitude muito preguiçosa. É preguiçoso, é intelectualmente falido. E isso só torna muito fácil ser popular, culpar outra pessoa e não assumir nenhuma responsabilidade. É fácil entender por que eles fazem isso. A total falta de responsabilidade é essencial, pois, como Bell e Bellamy afirmaram, nesses protestos, as pessoas estão tão encorajadas que apenas exibem bandeiras e itens ligados ao terrorismo. Eles não contam a história completa. A Nakba ocorreu por causa de uma guerra iniciada por eles. Sim. Então, como você pode lamentar? Cada coisinha. Exatamente. Você sabe qual foi a guerra que você começou? Você lamenta perder a guerra que começou e esperam que eu sinta pena. Não entendo, pois não contam a história completa. Bem, eles não podem, exatamente. Porque assim não teriam apoio, então escolhem partes da história. Pessoas são deslocadas por guerras há séculos. Não foi a primeira nem será a última vez. Isso não acabará aqui. Não. Eles não contam toda a história. É triste alguém ser deslocado de casa? Sem dúvida. Isso é triste em qualquer lugar. Sim. Eles não contam tudo. Começaram a guerra. Não dá para lamentar perder uma guerra que iniciaram. Exatamente. Mas é isso que eles fizeram durante toda a história. Basicamente, eles querem que a gente esqueça que eles continuam começando guerras e perdendo. E de alguma forma, o pedaço de terra que nós conquistamos legalmente em uma guerra que não começamos, em qualquer outro lugar, isso é legal, porque deveria haver consequências por começar uma guerra e perdê-la. Essa é a vida. E de alguma forma, todo mundo quer passar pano para eles. E além disso, não tem nenhuma consideração pelas nossas necessidades de segurança e ameaças. Eles não se importam. Pra eles, sabe? Nem precisamos estar aqui mesmo. E mesmo que eles reconheçam que foi o Hamas que começou, foi a liderança palestina, a liderança árabe lá em 1948 que começou a guerra. Eles dizem, mas que escolha eles tinham? Que escolha fizeram? Claro, ainda assim, eles estão tentando, a comunidade árabe que ficou aqui está tendo uma vida boa. Então é isso, eles tiveram uma escolha e escolheram corretamente. Você escolheu errado, você apostou no cavalo errado. Foi isso que Nas Daily disse. Não sei se você viu o dele. Eu vi Nas Daily. Ele está passando por muito agora. Claro que está. Ele veio nos defender. Eu nunca esperei que ele fizesse isso. Então ele pegou acho que era um Mandani em Nova York. Um tweet de Mandani falando sobre a Nakba. Entrevistava uma nova-iorquina que supostamente passou pela Nakba. Ele interrompe e diz, vou desmontar essa narrativa. É como os anciãos da minha aldeia, ele é um árabe israelense, os anciãos da minha aldeia dizem, vão embora. Sim, vão embora. E agora estamos falando sobre como eles foram expulsos. Ele diz, isso é uma ótima, na verdade é uma ótima publicação. E ele está recebendo muitas críticas por isso, porque, todo mundo está chamando ele de colaborador ou coisas assim, porque ele finalmente está dizendo, me desculpe, sim, eu sou palestino e sou israelense, e essa é a minha, essa é a verdade. E o que ele basicamente está dizendo é que já chega dessa mentalidade de vítima. Até quando você vai ser uma vítima? Tipo, siga com a sua vida, siga em frente. Você não vai reverter a história. É isso que os palestinos e a causa deles estão tão comprometidos em fazer, reverter a história. A história não volta atrás. As coisas seguem em frente. Mas com Nasser, ele não é só que ele ficou do nosso lado, ele ficou do lado da verdade. Isso é simplesmente a verdade do que aconteceu. Exatamente. Quando eu estava crescendo, meu pai tinha um bom amigo que também era seu motorista. E ele era um árabe israelense da Cidade Velha. E ele nos contou que durante aquele tempo, ele já não está mais vivo, mas naquela época, quando eu era criança, ele já era um homem bem velho. E ele nos contou que sim, os líderes deles disseram para eles irem embora, e alguns não foram. Ele disse, meus pais tinham um pequeno café. Nós pensamos, por que deveríamos sair? Apenas fechamos tudo e esperamos passar. Yosef Kadash confirma, disseram para irem embora, mas sua família ainda tem terras porque ele ficou. Sim, mesmo se você olhar para esses protestos, eles adoram listar todas as aldeias que foram alvo de limpeza étnica pelos sionistas. Se você observar essas aldeias e investigar, verá que estão bem próximas, certo? Por exemplo, Deir Yassin, que se você conhece a narrativa, falam muito sobre o massacre de Deir Yassin. O que sabemos pela história é que havia militantes árabes sírios escondidos nessa aldeia. E enfrentando não só as milícias judaicas, mas também atirando contra carros na rodovia 1. Claro. Certo, bem em frente a Deir Yassin está Abu Ghosh. E Abu Ghosh? Até hoje é uma das mais prósperas, a mais Próspera e amigável. Sempre foi assim. Judeus israelenses, árabes, todos vão lá comer hummus. Todos são amigáveis lá.
exatamente. Estamos dizendo exatamente o que você sabe, a verdade está lá. Sim, todas as notícias estão lá, mas Sim, mas eles também fizeram propaganda baseada em mentiras, como os nazistas, e temos que aceitar isso. Bellamy saiu corajosamente e colocou um keffieh. Mal posso esperar para ver. É isso. Para se infiltrar. Tenho certeza que ela mostrará as imagens em breve. Mas antes de irmos para o nosso segmento favorito, o Canalha da Semana, eu só quero dar uma passadinha em Gaza. Porque talvez as pessoas finalmente estejam percebendo que não, o Hamas não vai se desarmar sozinho. Que surpresa! Eles não vão se desarmar sozinhos porque não podem, eles não têm intenção de deixar de ser terroristas, porque um escorpião não pode deixar de ser um escorpião. Eles simplesmente não conseguem. E agora temos Huckabee falando sobre o fato de que talvez Israel vai ter que entrar. Quem vai realmente fazer o desarmamento, eu não sei. Pode acabar que a única entidade disposta a fazer isso seja as FDI. Se isso acontecer, uma coisa que eu espero, rezo e insisto que também deve acompanhar isso é que o mundo não pode condenar Israel por fazer o que ele mesmo não teve coragem de fazer, que é derrubar o Hamas. Então, se Israel acabar sendo a única entidade disposta a fazer o que todos concordam que precisa acontecer para que haja um futuro para Gaza, eu só espero que o mundo agradeça a Israel em vez de condená-lo. Arielle, você foi soldada. O quê? Qual é o cenário aqui? sim. Então, assim como você disse, estamos surpresos? Não. Não estamos surpresos nem um pouco. Estamos dizendo isso desde o começo, quando começaram a falar sobre talvez vamos enviar forças indonésias, emiradenses, sauditas e azerbaijanas para Gaza e eles vão desarmar Gaza. Faça-me o favor. Quem quer lidar com o Hamas? Ninguém quer lidar com eles. Nós não temos escolha. Exatamente. Nós somos os únicos que não só são capazes, mas realmente estão dispostos a fazer isso. Eu não sei se estamos dispostos. É uma coisa grande, sabe? Ainda assim, nós precisamos fazer isso. Grande, mas sabemos que é necessário. Não há outra escolha. Hamas não vai se desarmar por conta própria. Vamos lá, estamos falando de pessoas, estamos falando de um movimento que tem, no primeiro artigo de sua carta, a destruição de Israel. Sim. O dia do juízo não chegará até que os muçulmanos lutem contra os judeus e matem todos eles, até mesmo as árvores e as pedras. Aqui, em todo lugar, em todo lugar. Você é uma ex-sargento, está na reserva. O que você acha? Curiosamente, servi durante a desengajamento. Uau. Então, para mim, tudo se fechou em um ciclo. Uau. Quero dizer, como você disse, alguém achou que alguém, além das forças de defesa de Israel, conseguiria lidar com o Hamas? Sobre o que estamos falando? Eu acho preocupante, porque se continuarmos com isso, já fizemos muito. Eles não têm mais foguetes como antes. E também, estamos vendo um novo tipo de cessar-fogo. Estamos vendo um cessar-fogo que é bom para as pessoas, quero dizer, para os civis do nosso lado, de qualquer lado, Líbano, tanto faz, mas Israel segue com ataques direcionados. Sim, nós matamos. Novo. Sim. Um dos? Sim, eu esqueci o nome dele. Chefe militar. Sim, existe. O último da velha guarda, basicamente. O substituto do irmão de Sinwar. Basicamente. Exatamente. Estamos vendo um novo tipo de cessar-fogo que, na maior parte do tempo, se mantém e beneficia os civis, mas ainda fazemos ataques pontuais para evitar que se repita. Eu não acho que mais ninguém além das FDI possa fazer isso. Mas não sei como isso será, nem quantas vidas perderemos. E isso me preocupa. Claro, absolutamente. Porque eles estão mais encurralados, o que significa que os civis também estão mais encurralados. E isso é um problema, porque nós, ao contrário do que dizem sobre nós, não atacamos civis. Fazemos tudo para evitar atingir civis, certo? Bem, sobre isso. E nós já passamos por muita coisa. Uau! China, Gaza, Eurovision, isso parece outro planeta, tudo bem. E agora para o nosso segmento favorito, Canalha da Semana. Adiel, seu primeiro Canalha da Semana, como você se sente? Muito animado por isso, meu segmento favorito do programa. Então, o meu canalha ou canalhas da semana são todos os fãs anti-Israel do Eurovision no TikTok. Todo ano eles aparecem e começam com toda aquela coisa, você sabe, né? As teorias da conspiração sobre como Israel manipulou a votação e tudo mais. Mas o que eu mais gosto no que eles dizem é: ano passado disseram que a Áustria salvou a gente, agora falam que foi a Bulgária. E eu penso, salvou vocês do quê? De quê? Também trouxe um exemplo para você mostrar.
Como você pode ver, eles não estão dizendo, olha a gente assistindo a Bulgária ganhar. O que eles escrevem é, olha a gente reagindo à derrota de Israel. Você ficou maluco? Simplesmente não soa certo. Perdedoras, vocês não comemoram um país ganhando, vocês comemoram um país perdendo. Isso é insano pra mim. E os comentários são, estamos salvos, estamos salvos. Você pode ver o quão privilegiadas e desconectadas essas pessoas são. Qual a idade média dessas pessoas que fazem isso? Sinceramente, Eu não faço ideia. O TikTok tinha um público bem mais jovem, e agora você vê pessoas colocando 25 anos ou mais, 30, eu diria que vai até uns 60 anos. Eu fiquei tipo, tenho inveja de você por não fazer parte desse esgoto. minha vida já é difícil com isso. Você consegue lidar com isso. Então é isso, esses são meus canalhas. Arranjem uma vida, pessoal. Encarem a realidade. Estamos felizes, como você disse, por ficarmos em segundo lugar. Não precisamos do primeiro. Agora vamos seguir em frente. Essa é sua personalidade. Seguimos em frente enquanto perdedores ficam presos. Essa foi ótima. Gioti, obrigada por ser nossa correspondente do TikTok. Sim, e por nos poupar da dor de cabeça de ter que entrar. Meu Deus. Xoxana, quem é sua especialista? Oi, canalhas. Repito, canalhas. O New York Times, que nunca perde uma oportunidade de criticar Israel e não fala sobre o que realmente aconteceu aqui de verdade. Então, eles vêm com a calúnia do estupro de cachorro, que abordaremos depois. E eles não falam sobre a verdadeira violência sexual do Hamas, não só contra israelenses, mas também contra palestinos. As mulheres em Gaza são exploradas e só querem comida para cuidar de seus filhos. Elas querem e estão sendo agredidas sexualmente, violadas sexualmente, só para poder cuidar dos seus filhos. E o New York Times, agora vocês não têm nada a dizer. E ainda precisam lidar com essa questão do Eurovision. E eu não sei se foi na primeira página, porque eu não leio o New York Times, mas eu vi no X, no Twitter, que eles estavam tipo, eu esqueci como eles disseram. O soft power de Israel, Eurovision, a manipulação, há um conceito no judaísmo de que cada pessoa tem um número limitado de palavras na vida e não deve desperdiçá-las. Sinto que o New York Times desperdiçou as palavras de todos, espalhando porcaria impressa por aí. A ideia de que você dedica seu tempo e coloca seu nome por trás de algo como comprarmos o Eurovision. Fala sério, vai viver a vida. Mas não é só no TikTok, não. Essas pessoas que perdem também estão no New York Times. São tão invejosas e realmente não entendem a vida, o mundo ou o que é importante. Em vez de falar de quem sofre, você reclama dos votos do Eurovision. Você nem assiste Eurovision, pelo amor de Deus. Está nos Estados Unidos. Eu odeio eles. E eles estão nos acusando de fazer o que todo o país faz. É como dizer, Israel está fazendo uma campanha turística. Meu Deus, como ousam? Não, sério, é a mesma coisa, o que eles estão fazendo. A quantidade de palavras que eles despejam sobre Israel e os judeus é inacreditável. 20 anos atrás, se você dissesse isso, Ninguém teria acreditado em você. Isso é sim, Goebbels. E eu continuo com meu plano de fazer a propaganda antissemita de Joseph Goebbels. Prêmio. Faremos isso em breve. Certo. Raquel, quem é o seu canalha? Então, Meu canalha desta semana, ainda em Nova York, é Mamdani, o atual prefeito de Nova York. além disso, repetições repetitivas. Além disso, É a música do arrependimento. Escolhi ela esta semana por vários motivos. É tão ridículo. Quando ele se candidatou, pensei, ninguém em sã consciência votaria nele. Mas, pelo visto, muita gente em Nova York não está em sã consciência. E ele foi eleito. E eu pensei comigo mesma, sabe? Às vezes, durante as eleições, eu não sou nenhuma estranha a campanhas eleitorais. Eles falam e fazem muita coisa, mas ao chegar ao poder, você percebe que precisa, sabe? ser assim. Exatamente. Desmascare ela. Se quiser. Eu tenho que construir pontes, tenho que consertar as coisas, mas ele está fazendo o oposto. Recentemente, ele lançou o vídeo sobre o NAFTA que comentamos. O que isso tem a ver com Nova York ou com você? Ele nem é descendente palestino. Qual a relação disso com você na floresta? Além disso, em todo vídeo que posta, ele sempre coloca alguém com um kefié, sabe? Exatamente. Para começar, de onde você acha que é prefeita? Além disso, outra coisa ainda mais hilária se você olhar pelo lado sombrio. Mas o que realmente me deixou preocupada foi que ele disse que os manifestantes só podem protestar do lado de fora da sinagoga. E ele disse que pode ser, a nova regra é 15 metros. Você sabe o que são 15 metros? É tipo daqui até o final da porta do estúdio. Só isso. Conseguem imaginar os protestos que Bellamy citou?
Com eles gritando coisas genocidas contra judeus? Sim. Eles carregam itens em homenagem a terroristas, e isso já passa dos limites do lado de fora de um local de culto. Você é a prefeita agora. Você não é mais uma ativista. Você não é mais uma rapper, ou seja lá o que ele era. Agora você é a prefeita. Uma rapper fracassada. Você não pode fazer isso. No bairro de East New York, há enxames, e eu vou chamar de enxames desses manifestantes, esses agitadores, essas pessoas gritando descontroladamente, passando por Williamsburg, descendo uma área muito, muito, muito judaica, como se não houvesse ninguém lá além dos judeus. Fizeram uma oração fora de uma escola judaica no Brooklyn. Esse é o problema. Você pode ficar do lado de fora de um local de culto como uma sinagoga a 15 metros, mas não há nenhuma regra para o lado de fora de escolas ou em bairros, o que significa que eles podem chegar bem perto se não entrarem mesmo. Assistimos aos vídeos, famílias em suas varandas, Certo? na casa deles, Sim, exatamente. na frente deles. Por isso, considero ele um canalha, pois agora você é o prefeito. Não importa a sua ideologia, deve ser o prefeito de todos. Isso não está certo. Conseguem imaginar isso a 15 metros de uma mesquita? Seria notícia mundial e teria repercussão. No mundo inteiro. Exatamente. Então, acho que é isso que as pessoas precisam saber. Primeiro de tudo, parabéns. Mas, em segundo lugar, acho que há muita coisa que as pessoas realmente não querem entender na sociedade ocidental. Estamos tão acostumados, sabe? A América é um caldeirão de culturas. Eu cresci lá. Eu amo Nova York. Nova York, você literalmente ouve tantos idiomas diferentes e vê tantas roupas diferentes e todo mundo é nova-iorquino. Era assim que era. E agora você não percebe que essas pessoas que estão chegando, não todas, mas pessoas que chegam com uma ideologia, querem fazer de Nova York o território delas. O território delas. Me desculpe, é uma invasão. É uma ilusão. É isso que está acontecendo. Mas a mentalidade ocidental realmente não consegue compreender isso. É melhor acordarem. Eles simplesmente não conseguem entender. Neste fim de semana, no Reino Unido, houve a manifestação do Tommy Robinson, chamada de Marcha do Ódio, mas não foi isso. As pessoas estavam lá, de todas as cores, e ninguém foi atacado. Foi uma marcha de patriotismo para pessoas que estão com medo pelo seu país. Mas a mentalidade ocidental vê isso como racismo. Mas então pedir genocídio contra os judeus, isso não é racismo. Não dá para inventar isso. Estamos em uma distopia. Sim, eu também vi alguns vídeos de pessoas que começaram a fazer isso na Europa. Eles vão até os antisionistas. Você pode definitivamente dizer que eles são manifestantes antisionistas e coisas assim. Eles perguntam, você concorda que a Palestina é para os palestinos? E eles respondem, claro, a Palestina é para os palestinos. E quanto a Suécia para os suecos? E aí eles dizem, não, isso é racista, não. Você não pode dizer isso. Você pode. É como supremacistas brancos. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, porque eles, sinceramente, são superficiais. A lógica deles é superficial. Tanto faz, aqui estamos. Berlim dos anos 1930, aparentemente. Ok. Agora, meu canalha da semana. E muito obrigada por não invadir meu território de canalha. Você foi muito bem e eu te amo por isso. É o Nicholas Kristof, do New York Times. Agora, quem é Nicholas Kristof? Ele é um jornalista que fez um bom trabalho cobrindo genocídios na África. Acho que foi o genocídio de Darfur e ele ganhou prêmios por isso. Mas ele sempre foi extremamente injusto e crítico em relação a Israel, como muitos jornalistas do New York Times são. Mas essa realmente ultrapassa todos os limites. Na semana passada, saiu um artigo, como Xoxana estava dizendo, na véspera do relatório que foi feito com tanta dedicação e foi algo tão difícil que ela fez. Koshav El-Kayam, ela fez um relatório sobre toda a violência sexual contra mulheres e homens no dia 7 de outubro, e aparentemente eles tinham oferecido, como você disse, o artigo para o New York Times. O New York Times disse não. Por quê? Porque eles queriam se antecipar a uma história real, com evidências reais, com uma história falsa, com evidências falsas. E Nicholas Kristof foi o cara. E isso é muito significativo. Eles não publicaram isso como notícia. Ele escreveu isso como artigo de opinião. Era um artigo de opinião. E o que esse artigo dizia? Dizia que, entre outras coisas, e sem nenhuma evidência, tudo baseado em boatos, sabe, dizendo que o exército de Israel me acompanha nessa, treina cães para estuprar prisioneiros. Ok, agora, eu não sou bióloga aqui, tá? Nem médica. Mas alguém acha que um cachorro pode ser treinado para estuprar? Eu sou dona de cachorro. Quero dizer, alguém
É a coisa mais absurda, mas aparentemente isso faz parte de uma longa lista de acusações envolvendo animais. E deixa eu ler um pouco disso para você. A alegação do golfinho espião de Israel. Essa é a minha favorita. Gaza, 2015 fontes ligadas ao Hamas afirmaram que capturaram um golfinho equipado com equipamentos de vigilância, que supostamente teria sido enviado por Israel para espionar instalações navais em Gaza. Ok. A acusação do tubarão espião israelense. Egito, 2010, após ataques de tubarão perto de Sharm el-Sheikh. Sim, há tubarões por lá. Uma autoridade egípcia afirmou que Israel pode ter direcionado remotamente os mísseis para prejudicar o turismo do Egito. Ok, vamos continuar com os absurdos. Abutre espião de Israel. Sim, aparentemente, isso saiu da Arábia Saudita em 2011. Um abutre grifo marcado por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv foi encontrado na Arábia Saudita com um rastreador. Relatórios locais disseram que era um dispositivo de espionagem israelense, mas poderia ser só horticultores testando o alcance de um pássaro. Mas não, por que pensar na solução lógica? A águia espiã israelense de 2012 do Sudão. Uma águia marcada com equipamentos de pesquisadores israelenses foi detida após a mídia sudanesa suspeitar de espionagem. Ok, ataques de javali. Javali é um porco selvagem. Autoridades palestinas já acusaram Israel de soltar javalis na Cisjordânia, Judéia e Samaria para prejudicar plantações e intimidar moradores. Notícia de última hora: há javalis selvagens por todo o país. Acabei de tirar um do meu sapato. Eles mostram exatamente, mas Shemesh tem muitos touros selvagens. A alegação continua sendo contestada e nunca foi comprovada. Que surpresa! E essa aqui é a melhor de todas. Porque se existe algo mais insidioso do que afirmar que a autoridade prisional de Israel está abusando sexualmente dos prisioneiros, não há nada que esteja mais longe da verdade. Tanto que houve uma estudante de doutorado de esquerda completamente maluca que escreveu uma tese dizendo que os israelenses são racistas porque não estupram. Somos o único exército do mundo que não faz isso. Então, quando você não estupra, você é racista. E quando você estupra, não é um estupro comum. Não, você treina cachorros para estuprar, porque vamos pensar na coisa mais absurda possível. Vamos para a escola de propaganda antissemita de Joseph Goebbels, aquela das baratas. Isso mesmo, essa aí. Vamos pensar em quão ruim pode ser. E então, fundamentado por relatos de, ok, o pior, Okay, the worst. terroristas. Sim, são essas pessoas em quem estamos confiando esses relatos. E tem uma organização sem fins lucrativos chamada, sei lá, UE alguma coisa. E eles também são a organização que não está fornecendo provas. Eles simplesmente estão repetindo as provas dos terroristas, dos prisioneiros do Hamas. Então, tudo isso, um artigo escrito com uma mentira horrível, que é uma calúnia de sangue, porque nada poderia ser mais repugnante vindo de um homem, Nicholas Kristof, que agora descobrimos, embora ele já tenha falado sobre isso antes, que o pai dele era nazista. Sim, o pai dele realmente serviu no exército alemão durante a guerra. Ele não era da SS não, mas ele estava na guerra, na Wehrmacht. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava do lado errado da história. Então, obviamente, o fruto não caiu longe do pé. E agora ele está projetando isso e adotando a postura de Joseph Goebbels de propaganda antissemita, colocando isso no New York Times. E o New York Times dobrou a aposta ao defender isso. Exatamente. E eu sempre gosto da resposta dele com um final feliz, que é: nós, o Estado de Israel, vamos processar o New York Times. E eu espero que eles processem por todos os danos que causaram. Espero que eles ganhem. Não temos nada a esconder. Dizem, precisamos mostrar provas. Facacha, venham às nossas prisões. E você vai ver os presos se formando e se divertindo no nosso sistema prisional. E suas mentiras serão expostas pelo que realmente são. Espero que a gente processe vocês por tanto dinheiro que acabe com sua publicação, que virou um panfleto de propaganda nazista. E junto com o presidente Trump processando a BBC, talvez a gente tenha uma nova era de jornalismo de verdade. Então, Nicholas Kristof, cujo pai era nazista, você é o meu canalha da semana, certo? Uhul! Uau! Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Toda semana eu digo a mesma coisa.
Me ajuda, Deus, tudo bem. Sem palavras. Não tenho palavras. Por isso purificamos nossas almas toda semana com os heróis. Raquel, vamos começar. Quem é seu herói? Meu herói da semana está ligado a algo muito importante para mim. Então, quando eu estava no exército, eu era uma soldada solitária, porque meus pais estavam nos Estados Unidos na época e não podiam voltar. Então, eu não queria esperar ou deixar de servir. Por isso, eu voltei. E há milhares e milhares de soldados solitários que vêm de todas as partes do mundo para servir ao país todos os anos. Sim. Então eu quero destacar alguém chamada Major Lee Orshelig. E ela é incrível em tantos sentidos. Ela também é mãe de 4 filhos. Uau. Ela era assistente social. Agora ela comanda a seção de soldados solitários das Forças de Defesa de Israel. E ela tem essa iniciativa em que vai oferecer muito mais apoio para os soldados solitários em todo o país. Existem diferentes centros de soldados solitários em várias regiões do país, e ela está criando essa iniciativa para dar muito mais apoio a eles. Também há apoio financeiro e ajuda para que tenham famílias de apoio enquanto estão aqui. Há um artigo sobre ela no JNS, vocês podem ler lá. Quero destacar o trabalho dela e também dos soldados solitários que vêm todos os anos de seus países de nascimento para servir o país que consideram seu lar. Acho incrível fazer isso. Eu mesma já fiz, como disse. Só queria destacar ela e seu trabalho. E também a perspectiva que ela compartilhou no artigo é que ela é mãe de 4 filhos. E ela não consegue imaginar o que as mães sentem quando seus filhos ainda são muito jovens, mas já estão aqui servindo. E por isso ela quer ser esse apoio e essa sensação de estar em casa para eles. Acho uma iniciativa muito bonita e queria destacar ela e os soldados que servem longe da família em geral. Isso é incrível. As pessoas não entendem. E você cresce. Você não cresce em Israel, porque quando você cresce em Israel, sabe, você vai para o exército. É isso que você faz. Meus filhos crescem aqui. Mas crescer em relativo luxo, sem o luxo da guerra, e decidir se mudar para o outro lado do mundo para colocar sua vida em risco, é a coisa mais admirável do mundo. E além disso, eu sou mãe de um soldado. Já fui mãe de 2 soldados antes. Sei como é quando eles chegam e precisam de roupa lavada. Você alimenta eles e minha filha pega comida da geladeira todo domingo. Imagine não poder ir para casa, não ter sua família lá te dando uma refeição quente de Shabat e você, sabe, poder levar todas as suas roupas de soldado para lavar e depois sair com a comida que eu faço para minha filha. Não ter esse apoio. É tão crucial o que pessoas como essa heroína que você trouxe para nós fazem. E ter a coragem de seguir em frente, de estar aqui sozinha. Sim. Perdemos muitos soldados que servem longe da família na guerra nos últimos anos. Esse é meu herói da guerra. Bem, isso é maravilhoso, lindo, um herói lindo. Shoshana, quem é seu herói? Minha heroína é Kochav El-Kayam Levi, e ela é uma amiga a esta altura porque tive o privilégio de conhecê-la. Ela é uma advogada israelense de direitos humanos que, como todos nós, depois de 7 de outubro, estava assistindo às redes sociais e vendo essas imagens horríveis da violência sexual, do abuso sexual cometido pelo Hamas contra israelenses. E ela disse: eu preciso reunir essas evidências. Eu preciso garantir que isso seja documentado e que seja devidamente reconhecido pelo que realmente é. E ela acabou de lançar um relatório de 300 páginas que eu não consigo ler. Não. Eu não consigo ler. Estou te dizendo, eu não consigo ler. No começo, admito que fui uma das pessoas que disse: não mostrem esses vídeos para o mundo. Não me importo com o que o mundo sabe ou acredita. Não mostrem, é traumático demais para os israelenses. E eu entendo muito bem, especialmente agora com a guerra de propaganda, porque as pessoas dizem: não, a gente tem que mostrar. Mas é muito difícil até saber um pouco sobre isso. E o que ela fez, ela realmente se sacrificou por isso. Com certeza, não há dúvida. Como está a sua saúde mental? Não há dúvida, mas o mais importante é que ela criou um novo termo chamado quinocídio. É realmente difícil falar sobre isso. Eu sei que é realmente difícil falar sobre isso, eu sei. Que é o assassinato de uma família e parentes, ou seja, sua família, e forçar uns aos outros a assistir. E sim, ela reúne esse relatório para mostrar que isso não foi apenas, algo que aconteceu na guerra, mas sim parte da guerra. Foi um ataque contra israelenses, contra judeus, contra pessoas que o Hamas atravessou a fronteira para atacar e torturar de todas as formas possíveis para nos destruir, para destruir Jesus. Não apenas fisicamente, sim, para nos desumanizar.
E reunir esse relatório para que fique documentado na história, para que as pessoas não possam negar, para que seja uma realidade documentada. E isso só faz com que o New York Times seja ainda mais canalha por não publicar isso. É? Nem mesmo, tipo, esse cara consegue um artigo de opinião com as fontes mais estúpidas, idiotas e mentalmente perturbadas. É. Fontes. É. E Kogan, isso leva anos para documentar, porque todas nós sabemos que, a menos que tenhamos fotos e vídeos disso, o mundo vai dizer que não aconteceu. Ela leva anos. E quem dizia, acredite em todas as mulheres, ou divulgou a história de Weinstein, agora não diz nada. Nada. Nada a dizer. Não, Kojak é minha heroína porque fez isso e ainda enfrenta um mundo que nega isso. Sim. Nós realmente demos a ela o prêmio Mulheres de Ferro em novembro, acho que foi em dezembro. E mesmo naquela época, ela mereceu. E agora, ainda mais pelo que ela conseguiu fazer. E Kehrav, você é uma heroína para nós. E o mundo precisa saber o que aconteceu. Agradeço de coração por garantir que as histórias dessas pessoas não sejam esquecidas. Amém. Ela é uma mulher forte. Sim. Ela tem falado sobre essas histórias na mídia. Como você disse, ela se sacrificou e mereceu o prêmio Mulheres de Ferro que você deu, Shoshana. Ela é uma heroína incrível. Adiel, quem é seu herói? Eu sei que estamos cansados de ouvir sobre o seu Eurovision, mas eu prometo que é isso. Depois disso, acabou. E eu nem sou tão fã do seu Eurovision, é só porque virou algo tão grande. Sim. Então acabei me envolvendo nisso. Mas o meu herói da semana, o nome dele é Evo Herzl. Ele é um ativista sionista austríaco não judeu que organizou uma manifestação pró-Israel em meio a todos os protestos pró-Palestina e anti-Israel que aconteceram por toda Viena. Ele reuniu pessoas de todas as origens. O que vimos nessas manifestações foram bandeiras de Israel, bandeiras da Áustria e bandeiras com o slogan Irã Livre. E até uma bandeira do Líbano estava lá, o que me deixou curioso. Eu até gostaria de perguntar para ele quem estava por trás disso. Porque temos ouvido algumas vozes interessantes vindas do Líbano recentemente. Mas esse cara realmente se destacou não só por causa do Eurovision, mas mesmo antes disso sempre foi muito ativo e defensor de Israel. Meu nome é Ivone Herzl e organizei um pequeno flash mob aqui em Viena em apoio a Israel, em solidariedade a Israel. Eu mesmo não sou judeu. Eu sou da Áustria e reunimos muitas pessoas não judias e judias, além de pessoas de todo o mundo, para expressar nossa solidariedade com Israel. E enviar uma mensagem de que o Eurovision sempre foi sobre inclusão e nunca vamos deixar o espírito de exclusão arruinar isso. Vou ler para vocês a biografia dele. Onde está? Me pergunto o que é isso. Ele tem alguma relação com ela? Sim. Eu tenho. É interessante porque não tenho certeza se é um nome judeu. Herzl. É mesmo? Não é tipo germânico ou algo assim, não sei. Mas enfim, a biografia dele diz: sionista austríaco, rejeitando amigos de direita pró-Putin, rejeitando amigos de esquerda islamistas. Então você pode ver que estamos tão acostumados a ver pessoas. Exatamente. Estamos tão acostumados a ver pessoas que realmente perderam a cabeça. Finalmente, alguém com a cabeça no lugar, sabe? E isso é incrível. E a gente nunca se falou, mas eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Você é incrível. Continue assim. Vamos manter contato. Eu quero ir para Viena. Bravo. Talvez devêssemos trazê-lo. Sinceramente, E descobrir se Herzl era seu avô perdido há muito tempo. Ou avô, vai saber. E eu adoraria saber. Nunca se sabe. Seria interessante. Uau, maravilhoso. Bom saber que ainda há pessoas realmente boas por aí. E tem mais do que a gente imagina. É que são os haters que fazem barulho. É, certo. E isso nos leva direitinho ao meu herói. Faço isso por mim e por Emily Schrader, que não está aqui, mas ele também era o herói dela. E eu já falei dele antes, Bill Maher. Meu Deus, como esse homem pode ser mais claro? Assista a isso. E, finalmente, nova regra. Já que ontem foi o aniversário de Israel, que se tornou uma nação em 14 de maio, há 78 anos, todo mundo deve ou desejar feliz aniversário para ela ou admitir que é antissemita. Agora, é direito de todo mundo em um país livre ser antissemita, mas chega de se esconder atrás de Israel, do sionismo ou de Netanyahu. Se você acha, como tantos acham hoje em dia, que quando se trata de direitos humanos, Israel é o país mais monstruoso de todos os tempos. Ou você não lê ou não se importa com a própria hipocrisia,
Porque existem tantos lugares piores. Mas é assim que estamos hoje em dia. Sem judeus, sem notícias, as pessoas dizem que a esquerda e a direita não conseguem concordar em nada atualmente. Bem, tem uma coisa em que eles concordam. O direitista Tucker Carlson recebe Nick Fuentes e negacionistas do Holocausto em seu podcast e fica divagando com eles sobre quem realmente era o vilão na Segunda Guerra Mundial. E o New York Times recebe em seu podcast o super-esquerdista Hasan Piker, a quem chamam de mente progressista e que diz: sionistas devem ser tratados da mesma forma que os nazistas, o que eu presumo que significa enforcados em Nuremberg. Ser progressista é isso agora? Acho que sim. E os democratas, onde vocês estão? Se qualquer outro grupo minoritário estivesse sendo tratado dessa forma, vocês usariam tecido quente e fariam 10 shows beneficentes. Mas como vocês veem que tantos dos seus eleitores doutrinados pelo TikTok agora têm uma visão desfavorável de Israel, vocês os agradam quando deveriam estar corrigindo-os. Vocês não avisam seus woke que Israel não é colonizador, nem estado de apartheid, nem comete genocídio e que esses mimados entenderiam o que não é liberalismo se passassem uma semana em qualquer lugar do Oriente Médio fora de Israel. Deixe-me dizer isso para todos que me perguntam por que sou mais duro com os democratas do que costumava ser. Até vocês resolverem essa questão toda, parem de me perguntar. Quer dizer, Que clareza moral. clareza moral. Os democratas são o partido dele e ele está indo atrás deles como deveria, como todo democrata decente deveria, pelo fato de que eles não estão fazendo nada sobre o antissemitismo, esse antissemitismo descontrolado agora. E ele está certo, exatamente o que você está dizendo, o que Evo disse. Os dois estão concordando em uma coisa, isso se chama teoria da ferradura. Bill Maher, não consigo expressar melhor do que você. Exatamente o que você acabou de dizer, mas você é definitivamente nosso herói. Precisamos de mais vozes como a sua, nós te admiramos. Estou oficialmente te convidando por esta plataforma para passar uma semana em um spa maravilhoso em Israel. Você merece. Mas ele realmente destaca isso. Ele realmente acerta em cheio nisso. Tipo, Exatamente. você os mima em vez de corrigir. Vejo isso nos pais hoje em dia. Fazem o mesmo. Falam: ok, querida, é isso. Acham tudo ótimo e maravilhoso. Mas não é assim. Seus filhos, seus eleitores, as pessoas que estão aprendendo com você, eles precisam de limites. Eles precisam da verdade. Eles precisam entender o que é certo e o que é errado. Os democratas agem como se cada um tivesse sua verdade, por isso são um desastre. Porque é isso que os faz serem eleitos hoje. Mas Xoxana está certa. Há muita corrupção na liderança atual. Não existe liderança real. Liderar não é só fazer pesquisa para saber a opinião de todos e depois repetir uma frase. Liderança é dizer: é isso que deveria estar acontecendo. Quando você é uma líder, você traz sua visão, você traz sua ideologia, você mostra o rumo, você não fica olhando pesquisas e há uma falta de liderança. Sim, esse é o problema, com certeza. E aí você vai para o Trump, que é muito claro sobre o que ele quer fazer. É por isso que as pessoas se identificam com ele. É por isso que as pessoas gostam dele. Porque ele é realmente uma líder de verdade. E eu não vejo ninguém do lado democrata. Odeio dizer isso. Não vejo líderes de verdade aqui. Só fazem pesquisas e veem qual é a opinião de todo mundo. Não é isso que quero dizer. No Reino Unido também. Isso não é liderança de verdade. Enfim, terminamos mais uma semana e oramos pelos nossos soldados. Oramos para que nossos soldados feridos melhorem. Oramos para proteger todos na região. Oramos por um novo dia sem o regime islamista venenoso no Irã, para que o povo do Irã possa ser livre. E nos vemos na próxima semana. Obrigada por assistir.